Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a armadilha que o Lula vai cair. O Lula tá doido para cair nessa armadilha, ele vai cair nessa armadilha. Olha só o que está dizendo aqui o pessoal da CNN. Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula, dizem fontes. E assessores próximos a Lula defendem Lula atualizar o discurso na ONU com críticas às novas sanções dos Estados Unidos. Beleza, que lindo isso. O Lula vai cair na armadilha. Essa notícia foi sugerida por Gland Chandon, cabeça de Rolon, Peter tirou 10 em dosimetria, Profe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, né? Todo mundo sabia. Caramba, o pessoal dizendo aqui não, que os Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula. Não, meu amigo, o Marco Rubio tuitou, a gente falou aqui na semana passada, ó, semana que vem vai ter sanções por conta da condenação do Bolsonaro. A gente ficou até na expectativa, né? Podia ser prender o Lula, né? Quem sabe não faz parte da armadilha isso daí, né? Então, podia ser o Lula agora, que o Lula tá lá em Nova York, né? Podia ser uma resposta nesse bacana. Mas eu falei para vocês que era bem pouco provável. O que eu falei para vocês? Eu falei que o mais provável é que eles anunciassem sanções enquanto o Lula tá lá para constranger o Lula. Pô, todo mundo sabia disso, eles sabiam disso também. É que eles estavam acreditando que não, como a gente deixou a anistia, aprovar a urgência da anistia, o Trump pode pegar leve, pode segurar as coisas e não sei o que lá. Eu mesmo achei que talvez o Trump fizesse isso, né? Talvez segurasse as sanções, porque aprovou a urgência da anistia, mas eles aprovaram a urgência da anistia, já vieram com um monte de coisa, não, que vai ser dosimetria, não vai ser anistia, que não sei o que lá, que não sei o que lá. O pessoal do Trump percebeu rapidinho que não vai ter, não tem parada, né? Ou é anistia de verdade, ou não vai ter a parada, não adianta, né? Então tá aqui. O pessoal sentiram demais, cara, sentiram muito. Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula, diz fontes. O governo dos Estados Unidos anunciou sanção contra esposa e filhos do ministro Alexandre de Moraes. Documentação estava pronta desde a semana passada, mas foi publicada nas vésperas da Assembleia Geral da ONU, da qual o presidente Lula participará. A decisão do governo americano de anunciar nessa segunda-feira... Caramba, o Marco Rubio falou que ia fazer isso, meu amigo. Como assim premeditou? Não sei o que. Não, ele falou, ele avisou que ia ser isso. Não tem premeditação nenhuma, tem planejamento, né? Aqui, ó, a decisão do governo dos Estados Unidos de anunciar nessa segunda-feira, dia 22, a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes, do STF, Viviane Barsi, e contra o Instituto Lex, da qual ela e os filhos são sócios, foi premeditada para ele, segundo a CNN apurou, para constranger o governo brasileiro. Sim, mas é o que eles falaram, exatamente isso, né? De acordo com relatos feitos à CNN, a documentação já estava pronta desde a semana passada, mas o objetivo foi publicar a medida no dia que o presidente Lula estivesse já em solo americano. Caramba, o Marco Rubio falou com todas as letras, eles colocam como se isso fosse um grande planejamento, uma coisa secreta. Não, porque os Estados Unidos fizeram um plano secreto, que quando o Lula menos esperassem, chegariam sanções ao Alexandre de Moraes. Pô, eu tava no Twitter, o Marco Rubio falou isso. Aqui, veja aqui, ó. Resposta dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro deve ser anunciada enquanto Lula visita Nova York. Tá aqui, ó, petista participará da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana. Matéria no dia 16 de setembro de 2025. Ou seja, eles sabiam que ia acontecer isso. Eles sabiam já dessa história toda, né? Não tem nada. Ainda botaram uma cara do Lula aqui, bravo, né? Como se o Lula estivesse ali. Né? O Lula tá cagando nessa foto, vocês sabem, né? Que ele cagou no fraldão geriátrico dele e tá chamando a Janja para trocar o fraldão geriátrico dele nessa foto aqui, né? Mas a Veja colocou como se fosse uma foto dele durão e coisa e tal. É uma palhaçada, cara. Esse pessoal, bicho. Putz, galera. Ainda nessa segunda, ou no mais tardar nos próximos dias, devem ser anunciadas novas medidas. Olha só o que eles estão dizendo aqui, hein? Segundo fontes ouvidas pela reportagem, entre as medidas constam a aplicação da Lei Magnitsky contra outros ministros do STF. Será que vai a primeira turma de arrasta, hein? Será que vai todo mundo? Ih, rapaz, olha só que coisa, né? Agora, o mais legal é aquilo que eu falei para vocês, né? O Lula estava planejando fazer o discurso inicial lá da ONU sem falar nada, sem brigar diretamente com o Trump. Ele ia ficar dando aquelas indiretazinhas de puta, sabe? Aquelas indiretazinhas, ai, porque pessoas que fazem sanções e não sei o que lá, e somos a favor do multilateralismo, mas não ia citar o Trump e os Estados Unidos diretamente. Agora, do jeito que o Trump colocou agora, neste momento, as sanções, o Lula meio que não vai ter alternativa que não seja citar esse tipo de coisa, né? Essa é a armadilha. Aqui, ó, assessores próximos a Lula defendem atualizar o discurso na ONU com críticas às novas sanções dos Estados Unidos.
Para quem não sabe, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU é do Brasil, né? O Lula vai fazer esse discurso, né? E são 15 minutos que ele tem, e depois disso o Trump fala. O Trump fala logo depois do Lula. E certamente o Trump já preparou uma resposta adequada, mas para essa resposta ser bem dada, precisa que o Lula bata no Trump, precisa que o Lula critique o Trump. Então eles fizeram exatamente isso daqui, é o planejamento deles, para o Lula criticar o Trump abertamente, não fica aquela coisa de indireta, né, uma coisa meio assim, sem uma definição clara. Agora parece que o Lula vai botar uma reclamação direta no discurso dele por conta disso daqui, e aí vai estar o discurso do Trump prontinho para responder esse discurso do Lula. Qual que vai ser a condição que o Trump vai falar? O que o Trump vai falar no discurso dele para responder o Lula? Eu não sei. A gente vai acompanhar amanhã ao vivo, tá? Eu vou entrar ao vivo aqui no canal Ancapsu amanhã, deve ser umas 10 horas da manhã, tá? Vou entrar ao vivo aqui para a gente acompanhar o discurso do Lula lá na ONU, tá? E aí vamos ver o que ele vai falar nessa história toda aqui, qual que vai ser o discurso do Lula e o discurso do Trump em resposta ao Lula. É uma coisa logo em seguida da outra, né? Vai ser curioso ver isso, tá? Porque, de novo, tá na cara que os americanos estão de fato fazendo isso. Eles não estão escondendo, não. O Marco Rubio falou, vamos anunciar quando o Lula estiver lá. Havia até esperança nossa que eles anunciassem a prisão do Lula, né? Ia ser lindo de morrer, mas não anunciaram a prisão do Lula, anunciaram as sanções, era o mais provável, como eu falei, né? Eles anunciaram alguma coisa para constranger o Lula, foi exatamente isso que eles fizeram, e agora o Lula vai responder a essas críticas no discurso dele na ONU. Vai ser muito engraçado ver isso aqui. Por conta dessa perspectiva, assessores próximos a Lula vêm repetindo desde a semana passada que novas sanções devem sim ser objeto de resposta à altura do presidente brasileiro, principalmente durante a sua exposição verbal nas Nações Unidas. De acordo com integrantes da gestão petista, incluir essa situação no discurso de Lula tende a amplificar ainda mais as repercussões negativas em torno das interferências feitas pelo Trump. Como se o Trump tivesse preocupado com isso. Caramba, o Trump está metido com a guerra da Rússia com a Ucrânia, com a questão de Israel, com o Estado palestino lá, que, aliás, é um outro problema enorme que está acontecendo nessa Assembleia da ONU, né? Enfim, o Trump está metido com um monte de coisa. Você acha que ele está preocupado com reclamação porque o Alexandre de Moraes entrou na Magnitsky, meu amigo? Isso aí é a última preocupação do Trump no final das contas, né? E essa ala do governo, que entende ser necessário mencionar as retaliações no pronunciamento da ONU, justifica que já estaria cristalizada uma suposta contrariedade no cenário internacional com a ofensiva da Casa Branca contra o Brasil. Ou seja, segundo eles, o mundo está preocupado, está achando que o Trump está errado nessa história. Isso não é muito verdade não, tá? Por conta disso, dizem as fontes, não faria sentido ignorar o assunto justamente quando Lula estará diante dos principais chefes de Estado do mundo. Mas aí que está o problema, né? O Lula vai falar diante dos principais chefes de Estado do mundo e logo em seguida vai falar o Trump, né? Esse apoio que os petistas enxergam na comunidade estrangeira se baseia, por exemplo, no fato de que a Economist publicou. Porque Economist, cara, todo mundo sabe que é comunista, é comunista, porra, é a revista do Soros, porra. Publicou uma reportagem sobre como o Brasil estaria dando exemplos. Caralho, bicho, esse pessoal se ilude com esse tipo de coisa. A própria imprensa fala as merda e eles acham que tá certo que a imprensa falou as merda, que não sei o que lá e coisa e tal. Meu amigo, eles vão fazer o quê? Vão deixar. Mas veja, não entenda mal. A esquerda europeia, a esquerda americana e a esquerda brasileira também quer mesmo que o Lula bata no Trump. Não, bate no Trump, Lula. Vai lá, bate no Trump, Lula. O Trump vai responder, meu amigo. O Trump vai responder em cima do Brasil. A gente que vai se fuder nessa história, porque existe exatamente 0 chances do Lula ganhar essa briga. A esquerda americana até está contra o Trump, é lógico que está contra o Trump, mas a verdade é que está sem força nenhuma lá nos Estados Unidos. A esquerda europeia está preocupada com os próprios problemas dela, adoraria que o pessoal batesse no Trump, queria que os países europeus não fechassem acordo nenhum com o Trump, não aceitassem tarifas e não sei o que lá e coisa e tal. Mas não tem o que fazer, estão perdendo as eleições todos para a direita lá na Europa, e a esquerda brasileira, da mesma forma, só consegue se manter com autoritarismo, com censura, com prisão de qualquer opositor, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Mas vai ser muito engraçado. O pessoal tá achando que o mundo vai estar do lado do Lula. Meu amigo, o mundo tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que um juizeco de merda aqui no Brasil, que vamos combinar, todo mundo sabe que fez merda. Tá muito estranho esse caso desse golpe do Bolsonaro, que ninguém viu evidência de nada, que não teve tentativa de nada, que não teve tanque na rua, que não teve absolutamente nenhuma ação de fato de golpe, né? O resto do mundo está acostumado ao golpe do Pedro Castilho,
Quando o Pedro Castilho deu o golpe lá no Peru, ele foi na televisão e falou: o Congresso está dissolvido, agora todo mundo responde a mim, coisa e tal. E aí deu problema, deu ruim, foi um golpe que falhou, né? Mas ele foi lá e fez o golpe e o golpe falhou. A mesma coisa o cara lá da Coreia do Sul, né? O primeiro-ministro da Coreia do Sul. Não, porque os jornais estão sob intervenção e o parlamento não pode se reunir e não sei o que lá, decretou tudo, mandou a força militar para o prédio do parlamento e coisa e tal. Deu certo? Não, deu errado. É mais um caso de tentativa de golpe. Isso é tentativa de golpe, Alexandre. Xandão, isso é tentativa de golpe. O cara vai lá e tenta dar o golpe. E deu errado. Não funcionou em nenhum dos dois casos. Os dois estão presos. Tanto o primeiro-ministro da Coreia do Sul, quanto o primeiro-ministro do Peru. Primeiro-ministro não, o presidente do Peru. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, no máximo, ficou na cogitação. Ele pensou em fazer alguma coisa? Pode ser que tenha pensado em fazer alguma coisa. Algumas pessoas chegaram a fazer planos de fazer alguma coisa? Pode ser que algumas pessoas tenham chegado a fazer planos de alguma coisa. O Bolsonaro não fez nada no final das contas. Então, é uma ilusão. Só explicita o absurdo dessa ação contra o Bolsonaro. E eu torço para eles jogarem isso para o mundo. Porque é o que eu falo para vocês, se você reparar o histórico, né, o caso contra o Alan dos Santos ficou evidente que era perseguição ao Alan dos Santos. O caso contra o Oswaldo Eustáquio, lá na Espanha, país esquerdista, cheio de esquerdista na Espanha, ficou evidente que era perseguição ao Oswaldo Eustáquio. O caso da Carla Zambelli é diferente, eu já falei para vocês, a Carla Zambelli é um outro papo, é outra coisa diferente, porque ali tem muito mais do que meramente alguém criticando o governo, né? Enfim, o pessoal já viu que isso daqui é um problema real, né? Ou seja, o resto do mundo, quanto mais olhar para o Brasil, quanto mais olhar para esse caso do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, mais vai perceber que tem coisa errada nessa história. Então, tomara que o Brasil morda a isca mesmo e fala, critica o Trump e Lula. Vai lá, Lula, critica o Trump e Lula, confia no seu taco, Lula. Putz, pior que a gente falar isso, que a gente vai se fuder, né? Vocês sabem, né? Vai sobrar para nós, né? É lógico, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.